Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília, o nosso espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Programa Saúde Marília acontecendo ao vivo, às segundas-feiras aqui na TV Marília e a reprise ocorrendo dentro da grade. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Discutimos saúde com ética, responsabilidade no tema. A produção do programa separou nessa noite para discussão o tema psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória da pele, benigna, relacionada à transmissão genética e que necessita de fatores desencadeantes para o seu aparecimento. Afeta 1 a 2% da população mundial. Acomete igualmente homens e mulheres, embora o início seja mais precoce nas mulheres. Existem dois tipos de idade de prevalência: antes dos 30 e após os 50 anos. E em 15% dos casos surge antes dos 10 anos de idade. Para a discussão desse tema psoríase, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor de dermatologia da FAMEMA, o professor Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia da FAMEMA. Professor Spencer, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, e perguntamos quais as causas ou a causa da psoríase. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite a todos. Meu muito obrigado pelo convite. E, de início, eu quero manifestar aqui a minha surpresa e agradável surpresa pelo tema escolhido. Porque a psoríase é uma doença, como você disse, inflamatória da pele e também das articulações, quando acomete articulações, e é uma doença crônica. E é uma doença muito frequente. E nas estatísticas mundiais, de 1 a 3% da população tem essa doença. E, como você perguntou, quais são os fatores que desencadeiam? É moda falar que é o estresse. Aliás, o sistema nervoso, ele parece ser o desencadeante de quase todas as doenças que nós conhecemos. Em especial, as doenças mais do tipo de etiologia desconhecida, como é a psoríase. A sua etiologia ainda é desconhecida, mas é conhecido que ela é uma doença inflamatória crônica. É conhecido também que ela é uma doença que tem um respaldo genético, tem um fundo genético. Inclusive é muito interessante, eu estava vendo nas estatísticas, quando ela acomete gêmeos, em 70% dos casos são os dois se eles forem univitelinos. São dois acometidos em 70% dos casos quando acomete gêmeos. Professor Spencer, então é uma forte incidência, é uma forte, um forte indicativo dessa etiologia genética da doença, né? A incidência familiar, professor Spencer, então, é um fator preponderante na manifestação da psoríase. Ah, sim. Nós somos cópia, né? Nós somos cópia. E dentro de nós sermos cópia, nós vamos ter copiadas as doenças. Eu costumo dizer que aqui não é o céu. Se aqui fosse o céu, não existiria doenças. Então, nós vamos ser cópias e vamos ter os defeitos que são possíveis aqui na Terra. Entre eles, a psoríase, claro. Agora, a psoríase, quero reforçar, é uma doença benigna. Não é uma doença problema. É uma doença não contagiosa. Também quero reforçar isso. É uma doença não contagiosa. Apesar dessa incidência familiar, desse fundo genético, não é? Porque nós somos cópia. Apesar de que entre os fatores desencadeantes está o vilão
do mundo atual, que é o estresse, que desencadeia até infarto, por que não desencadear psoríase, né? E entre os fatores é citado também drogas. Hoje nós temos drogas conhecidas desencadeantes. Por exemplo, o lítio. O lítio é uma droga que é muito usado em tratamento psiquiátrico, inclusive. E é um desencadeante de psoríase. Outra droga interessante, também muito utilizada atualmente, são os propanolois, os atenolois, que são os beta-bloqueadores. Eles são drogas também desencadeantes de psoríase. Anti-inflamatórios, principalmente os COX, derivados COX, também são desencadeantes de psoríase. Quer dizer, nós temos uma série de substâncias químicas que nós falamos drogas, e se você for pôr isso em drogas, num espectro mais amplo, você fica pensando, o que será que eu estou comendo de droga que está desencadeando tal doença, inclusive a psoríase? O que será que eu estou respirando de droga que está desencadeando tal doença? Então hoje nós estamos um pouco poluídos com as drogas, não só as drogas, eu costumo falar os venenos, nós ainda estamos na era dos venenos, das drogas veneno, nós precisamos despoluir o planeta, as farmácias inclusive, nós precisamos despoluir as casas, nós precisamos despoluir o meio ambiente, a nossa alimentação, para evitar doenças. Professor Spencer, em relação ao meio ambiente, frio excessivo ou exposição solar intensa, meio ambiente, são fatores que podem levar à psoríase? Também. A psoríase, com relação ao meio ambiente, ela é mais frequente no frio. Então parece que o clima frio é um fator desencadeante. Ela também melhora com a exposição à ultravioleta. Os raios ultravioletas melhoram a psoríase. Mas os raios ultravioletas, se excessivos, se tomado sol demais, eles se tornam agressivos, então eles se tornam desencadeantes de psoríase. Outra coisa que é interessante é que traumatismo também desencadeia. Inclusive existe nessa doença uma coisa que é chamada de fenômeno de Koebner, onde a pessoa que tem traumatismo repetido acaba desencadeando a psoríase, se ela tiver uma base genética favorável. Se ela for uma cópia que vai reproduzir a doença. Então, o traumatismo reproduz o chamado fenômeno de Koebner. E a psoríase gosta de ser reproduzida por traumatismo. Então ela tem como preferência cotovelos, joelhos, como localizações preferenciais. Couro cabeludo, mãos, pés. Então você vê, além desses fatores desencadeantes que nós citamos, o traumatismo também é um fator que desencadeia formas de psoríase. Você vê, por exemplo, psoríase do couro cabeludo, é uma forma de psoríase. Psoríase ungueal, é outra forma de psoríase. Psoríase em placas grandes, é uma forma de psoríase, gosta de cotovelos, joelhos. Articulações podem ser acometidas também na manifestação da psoríase? Também. A psoríase tem, como eu disse no início, como acompanhante a artropatia, a artrite psoriásica. É uma doença que acomete inflamatoriamente a pele e também as articulações, desde as pequenas, as médias e as grandes articulações, e acomete de maneira simétrica, dos dois lados, ajudado talvez pelo fenômeno de Koebner, como eu falei agora há pouco. Professor Spencer, em relação à epidemiologia, ainda existe uma associação entre manifestação da psoríase, pacientes com diabetes, ou ainda a presença de surtos infecciosos? É citada essa associação. Como também é muito citada a associação de psoríase com doenças nervosas, com doenças do sistema nervoso, não é? É citado também a associação de psoríase
com doenças de articulações, não só as doenças artropáticas, mas outros tipos de doenças, como doenças de autoimunidade também. E aí nós vamos caminhando por uns terrenos interessantes, né? Nós temos uma doença benigna, que é a psoríase, que é uma doença inflamatória, inclusive gosta de articulações. É uma doença que tem que ser diferenciada de uma outra coisa que nós chamamos de parapsoríase. Você vê que até o nome é parecido, né? Parapsoríase. Essa outra doença é muito semelhante clinicamente e com a psoríase. Essa é desencadeada pela micose fungoide. Essa é uma doença, é uma forma de micose fungoide, que é uma doença do tipo neoplásica, do tipo, vamos dizer assim, um linfoma, um tipo de câncer, não de linfáticos, e a pele é rica em linfáticos. Então, nós vamos ter também essa micose fungoide, essa parapsoríase, que deve ser diferenciada. Principalmente naqueles casos em que as psoríases são mais disseminadas. Quando ela é muito disseminada, ela muda o nome. Nós chamamos de psoríase eritrodérmica. Quando ela é muito discreta, pequenas gotas, nós chamamos de psoríase gutata. E quando ela é normal, nós chamamos de psoríase vulgar, que ela é uma psoríase em placas. Mas existe uma psoríase de unhas, então alterações ungueais que acometem, que a psoríase pode se manifestar só com alterações ungueais. É um tipo de alteração nas unhas que caracteriza a psoríase. Existe ainda uma forma mais grave de psoríase, que é uma psoríase que nós falamos pustulosa, onde nós temos umas vesículas com pus dentro, umas pequenas bolinhas com pus dentro. Isso me recorda, inclusive, que quando eu cheguei aqui em Marília quando eu voltei a Marília, né, porque nós somos nascidos aqui em Marília, depois de estudar medicina, eu tive um paciente que tinha essa psoríase pustulosa. E essa psoríase pustulosa, ela deu de maneira generalizada nesse paciente. Deu debaixo das unhas, deu no couro cabeludo, deu no tronco. E é uma psoríase que realmente leva um pouco ao sofrimento. Você vê que nós temos uma forma mais inflamatória, que nós falamos vermelha, eritêmato descamativa, e temos uma forma também vesiculosa, pustulosa, que é essa que acabei de citar. E, enfim, todas essas formas, elas são tratáveis. Outra surpresa interessante é que hoje nós temos bastante recursos no tratamento da doença psoríase, né? E a gente procura fazer uma abordagem multicêntrica. Nesses fatores desencadeantes, agindo nesses fatores desencadeantes, agindo na inflamação da doença propriamente dita, agindo no estresse, né? E nas entrelinhas, a gente vê também como fatores desencadeantes o álcool, o vício do álcool, os excessos, né? É citado na literatura até o fumo como agente desencadeante. Além do clima, como nós conversamos agora há pouco, né? Além do traumatismo. E então, voltando ao início dos desencadeantes, o estresse, né? O estresse é um fator muito importante. Hoje em dia, nós estamos dando muita importância na origem, na etiopatogenia das doenças, ao combate ao estresse.
ao fator desencadeante que o mundo moderno está nos brindando de uma maneira muito agressiva atualmente. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema psoríase, com a presença do Dr. Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema psoríase, com a presença do professor Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia da FAMEMA. Professor Spencer, agora nesse bloco final, vamos falar do diagnóstico após o professor ter relatado as apresentações clínicas. O diagnóstico da psoríase, história clínica e exame físico? Exatamente. A psoríase é uma doença muito conhecida dos dermatologistas, né? E mesmo das pessoas que têm a própria doença. E é uma doença de diagnóstico clínico, porque as lesões são muito características, né? A gente tem aqui uns exemplos de lesões que são bastante características. Então, é fácil de fazer o diagnóstico clínico. Ainda existe o chamado fenômeno de Koebner, né? Que, por exemplo, a pessoa coça, onde ela faz uma escoriação, aparece também a lesão. A lesão que é uma lesão eritêmato-descamativa, como nós dizemos, né? Então nós temos essas formas em placas e temos umas formas mais miúdas, umas formas mais gutatas, né? Essas escamações são escamações do tipo micáceas, né? Uma escama parece mica. Além disso, elas acometem não só o tronco, o corpo, como também acometem o couro cabeludo, como acometem as unhas, como acometem os cotovelos. E também tem essa outra forma, que é a forma pustulosa, né? Temos também a forma eritrodérmica e temos também a chamada forma artropática, que é acompanhada de uma dor articular e deformações de articulações. Última apresentação, aquela foto última figura embaixo. De embaixo, né? E a outra, as duas de baixo são artropáticas, né? Duas exemplificações. Isso. E aí vai ser preciso também uma complementação terapêutica com o reumatologista, né? Agora, a psoríase, depois de feito o diagnóstico, a gente pensa nos diferenciais, né? Antes do diagnóstico, professor, há necessidade do paciente fazer biópsia ou apenas história e exame físico já são suficientes? Quando as lesões são muito características, o diagnóstico clínico é soberano, como a gente costuma dizer. Mas naquelas formas um pouco mais discretas, não muito características, é interessante fazer a biópsia para fazer o diferencial com aquela micose fungoide que nós falamos, né? Você vê, essa forma artropática aqui, por exemplo, essa forma disseminada aqui, eritrodérmica, é uma forma, essa de cima aqui, é uma forma que pode ter na sua base um chamado linfoma, né? E também pode ter na sua base uma droga, né? Uma droga como o lítio, como os atenolois da vida, né? Hoje é uma droga, os atenolois, os beta-bloqueadores, hoje são usados no tratamento da hipertensão arterial, mesmo, angina pectoris. Exatamente, é muito usado hoje, né? E
Tem pacientes que tomam os propanolois e os atenolois até para ficar mais calmo, porque eles também atuam de uma maneira tranquilizante. Mas eles podem ser desencadeantes de psoríase também. Então, no tratamento, professor, após o diagnóstico, identificar fator ou fatores desencadeantes. Exatamente. Corrigir esses fatores desencadeantes, esses que nós citamos, da melhor maneira possível. Inclusive ressaltar muito, evitar fazer o fenômeno de Kebbler, né? Ficar atritando. E aí eu me lembro que, não citei ainda e é importante dizer, a psoríase não coça, não é uma doença de coceira, né? É uma doença sem prurido, como nós dizemos, sem coceira. Então, não precisa ficar atritando, tem que evitar o atrito para não reproduzir mais lesões, porque o atrito estimula a formação de lesões. Depois disso, nós temos um grupo de drogas mais antigos e um grupo de drogas mais moderno. No grupo mais antigo, nós temos os derivados do coaltar, os derivados do alcatrão da hulha. Isso aí é tão antigo que muita gente não vai nem saber direito de onde vêm essas coisas. Mas o Brasil é o segundo produtor mundial de hulha. E é uma espécie de carvão mineral. E é uma espécie de petróleo em forma de carvão mineral. Essa forma de tratamento, professor, seria na forma leve ou moderada, em que o tratamento tópico seria a forma ideal do tratamento? Exatamente. Então, as formas mais leves, mais moderadas, podem comportar uma terapêutica tópica. A moda antiga, com os derivados do coaltar, do alcatrão da hulha. E também com os derivados corticosteroides de uso tópico. Na forma grave seria o tratamento sistêmico? Na forma grave seria e é o tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico, no tratamento sistêmico, a gente ressalta que não deve ser usado os corticosteroides. Só os corticosteroides são usados em formas tópicas. Porque existe um chamado fenômeno de reboque, que uma vez que se corrige a inflamação com o corticoide sistêmico, que é um anti-inflamatório muito potente, depois que se tira o uso, se reduz o uso do corticoide, o fenômeno de reboque faz a psoríase vir a reboque, aparecer novamente de forma mais importante. E modernamente nós temos os imunomoduladores, que são esses anti-inflamatórios mais modernos, que são, o pessoal hoje fala, estou tomando uma vacina aí, estou ficando bom da psoríase. Na verdade, essas vacinas são essas drogas modernas. Existem dois óbices aí para essas drogas modernas. Primeiro é o custo, que são medicamentos de alto custo. Então, sendo medicamentos de alto custo, fica muito difícil ao paciente. É um alto custo mesmo. E não disponibilizado ainda pelo SUS. E não disponibilizado, a não ser em casos especiais, seguindo uma regulamentação. Então, nessa regulamentação, é preciso que o caso já tenha sido exaurido ou tratado de todas as formas anteriormente, sem sucesso, para que se passe essas medicações modernas de alto custo. E também é preciso que a psoríase seja uma psoríase mais disseminada, mais grave, vamos dizer assim. Então nós temos esses medicamentos imunobiológicos que estão aparecendo atualmente, mas ainda estão em alto custos e ainda não são tão disponibilizados assim pelo SUS, né? Mas existe e estão sendo já ensaiados no país e fora do país. A gente tem a esperança de que algum dia aconteça um tratamento mais eficaz, porque o tratamento no momento é um tratamento de controle. Controla-se, vamos dizer assim, com umas drogas mais pesadas e depois se mantém esse controle
com umas drogas menos pesadas, ou menos efeitos colaterais, menos complicadas e menos custo, porque ainda nós não temos a cura definitiva da doença, infelizmente. Mas esperamos que nesse século isso aconteça. E eu acredito que deva acontecer, porque o que eu já vi nesses últimos 50 anos desse século que passou, já foi suficiente para acreditar que dentro de mais algum tempo nós teremos com sucesso a cura dessa doença também. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Spencer para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema psoríase. Eu quero agradecer a você a lembrança e parabenizá-lo pela escolha do tema, visto que 1 a 3% da população tem essa doença. E aqui em Marília, a nossa cidade tem a felicidade, inclusive, de ter uma associação de pacientes portadores de psoríase e vitiligo, que é uma outra doença dermatológica. E essa associação tem mais de 1.000 associados aqui em Marília. E é um alento poder informar também a população de uma maneira mais ampla que é uma doença que não é tão assim, vamos dizer, tão problemática como ela pinta à primeira vista, certo? É uma doença que não coça, a gente brinca muito com isso, não coça, não é uma doença de coceira, é uma doença não contagiosa e é uma doença controlável. Apenas nós temos ainda algumas coisas a serem resolvidas, como o alto custo do tratamento, né? E como ainda drogas mais eficazes que deverão aparecer e com certeza vão aparecer. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema psoríase com a presença do professor Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados ao nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.